Alô você! Quero compartilhar uma belíssima reflexão que tenho certeza vai deixar o seu coração batendo mais acelerado. O título é Ágape. Podemos começar? Antes, o inexplicável e incompreensível, o magnífico, impressionante e incondicional amor de Deus, nosso Abba Pai, era de certa forma contido pela justiça de Deus. Mas depois da cruz, tudo mudou. Antes, Deus ainda não podia abrir totalmente seu coração para derramar todo o seu infinito amor por causa da sua justiça. Porém, a natureza do amor é derramar, é repartir, é dar, é compartilhar tudo que é bom, tudo que é perfeito e tudo que transmite prazer, deleite, satisfação, alegria e felicidade. Então Deus criou, arquitetou, elaborou um ousado plano para poder fluir de forma justa e totalmente sem limites todo o seu amor incondicional, sua maravilhosa graça e toda a sua bondade infinita sobre a humanidade inteira que encontrava-se debaixo de maldição e de condenação. Mas a justiça e o juízo são as bases do trono de Deus. Por esse motivo, Deus não poderia simplesmente varrer para debaixo do tapete as nossas falhas, nossas transgressões, nossos erros e pecados. Deus não poderia jamais perdoar pecadores sem um fundamento justo. Se a justiça de Deus não fosse totalmente justa, os céus, a terra e todo o universo seriam implodidos, destruídos. Dessa forma, a justiça e o juízo, ou o julgamento de Deus, têm que ser executados rigorosamente, inteiramente e nos mínimos detalhes. Porém, a maravilhosa graça e a verdade de Deus sempre estão na frente do trono dele, diante do seu rosto, conforme Salmos 89 e 14. Então, como poderia o Deus Santo, Santo, Santo perdoar pecadores? Como poderia o justo e verdadeiro Deus justificar o ímpio? Como poderia Deus ser amor, mas também justiça? Foi aí que começou o drama épico da redenção. Nenhum escritor, roteirista ou diretor de filmes de ficção jamais escreveu ou produziu algo parecido. Nenhuma saga de guerras estelares levou às telas de cinema algo tão grandioso, tão espetacular. Por causa do seu inexplicável amor, Deus enviou seu Filho unigênito para salvar o mundo, não para julgá-lo ou condená-lo, como alguns erradamente pregam. No Evangelho de João 3,17 está escrito: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Sabe quem falou isso? O próprio Cristo. Como consequência desse incondicional amor, o próprio Deus entregou seu Filho amado para, na cruz, ser o sacrifício perfeito para o perdão de todos os nossos pecados. Com a morte de Cristo, Deus o apresentou como um sacrifício que traz o perdão dos pecados através da fé. Com este sacrifício, Deus provou que Ele é justo, mesmo quando em tempos passados teve paciência com os homens e não lhes deu o castigo que seus pecados mereciam. Com este sacrifício, Deus também provou que Ele é justo nos tempos presentes, quando Ele perdoa os homens. Por causa deste sacrifício, Deus se mantém justo e, ao mesmo tempo, declara justos aqueles que têm fé em Jesus. Portanto, no Monte Gólgota foi travada a batalha final na guerra cósmica do bem contra o mal, pois naquela cruz se desenrolou o maior e mais importante evento jamais acontecido em todos os tempos, em todas as eras, em todas as galáxias e em todas as dimensões celestiais. Algo tão tremendo que rompeu as barreiras do tempo, do espaço e matéria. Ali sucedeu um episódio muito maior do que a criação do universo, dos céus e da terra. O amor de Deus estava pagando um alto preço para a justiça de Deus, pois foi na cruz que o amor de Deus beijou a justiça de Deus. Porém, isso custou a vida e o sangue do amado e querido Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, porque o amor tem um preço. Contudo, não é o amor de Deus que perdoa nossos pecados e nos torna justos. O amor de Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, porque esta é a natureza do amor divino e incondicional que se autossacrifica. Amor ágape. É a justiça de Deus que nos torna justos, santos e inculpáveis, porque a justiça de Deus e seu juízo contra o pecado foram totalmente executados em Jesus Cristo. Foi por isso que, antes de render seu espírito ao Pai, ele gritou bem alto: "Está consumado!" Quando Jesus gritou "está consumado", por meio do seu sangue divino derramado, ele abriu a fonte inesgotável do amor ágape. Essa fonte inesgotável jorra sobre nós, em nós e através de nós. Você não se alegra com isso?
Perceba que Jesus Cristo foi pregado na cruz como sacrifício final oferecido pelo inexplicável amor de Deus, nosso Abba Pai. Ali, o próprio Deus estava cumprindo em seu Filho a pena capital que o justo julgamento dele deveria punir rigorosamente todos os pecadores, sem exceção. Assim, na cruz, a justiça de Deus contra o pecado foi totalmente satisfeita e o juízo de Deus inteiramente executado em Jesus Cristo. Por isso, o tão incrível quanto inefável amor de Deus pode fluir sem limites sobre todos nós, porque na cruz o amor de Deus pagou um alto preço para a justiça de Deus. Portanto, agora a justiça de Deus está do nosso lado para nos tornar justos, santos e inculpáveis diante do próprio Deus. A santidade de Deus agora está a nosso favor para nos lavar continuamente como água por meio da mensagem da sua santa palavra. Todavia, a justiça de Deus que nos torna justos, santos e inculpáveis é uma dádiva, é um dom, é um presente que Deus, nosso Abba Pai, nos deu por sua maravilhosa graça. É para todos os que têm fé em Jesus Cristo e em tudo que Ele fez na cruz. Não é pela nossa performance, nosso bom comportamento, não é por ser praticante de uma boa religião, por fazer coisas boas ou por ter uma vida correta, mas unicamente pela fé. O Evangelho nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé, tal como a Escritura afirma: o justo viverá por fé. A nossa justificação acontece somente pela fé. No momento que conhecemos, entendemos e acreditamos no Evangelho da maravilhosa graça de Deus, instantaneamente Deus nos torna justos e nos vê limpos, santos, puros e sem nenhuma culpa diante dele, ou seja, totalmente perdoados por meio de Cristo e somente por Cristo. Assim, a nossa justificação é somente pela fé, somente em Cristo, somente através da fé. Mas não podemos colocar algum tipo de mérito ou valor na nossa fé. Não podemos colocar fé na nossa fé. A fé não é nossa. A fé é gerada em nós quando ouvimos essas boas notícias, que é o Evangelho da maravilhosa graça de Deus. A nossa fé não é um tipo de cooperação entre Deus e nós, onde Deus entra com a cruz e nós entramos com a fé. Não é nada disso. A maravilhosa graça de Deus não aceita e não admite nenhum tipo de contribuição. Graça é totalmente gratuita, é favor não merecido. Se aceitasse algum esforço, um sacrifício ou algum trabalho da nossa parte, por menor que fosse, então a graça não seria graça. Se não fosse totalmente gratuita, então não seria verdadeira graça. Portanto, a fé é o contrário da autoconfiança. O valor da fé não está nela mesma, mas exclusivamente, inteiramente em Jesus Cristo e este crucificado. A nossa justificação é somente pela fé em Cristo. Deus justifica todo aquele que crê, mas não por causa do valor da sua fé, mas por causa do valor daquele em quem ele tem fé, Jesus Cristo. A fonte da nossa justificação é Deus e sua maravilhosa graça. O fundamento da justificação é Cristo e sua cruz. E o meio da justificação é somente pela fé. Essa mensagem é o âmago, é o cerne, o centro do Evangelho. Contudo, o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é a realidade da graça e verdade manifestada aqui na terra. O Evangelho é a graça e verdade trazida à existência em nosso meio, demonstrando, provando o amor de Deus por nós. O Evangelho é a boa notícia que a maravilhosa graça de Deus nos livrou da sua santa ira contra o pecado que nos condenava, e mais, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu a nossa morte e tomou sobre si a nossa condenação, nossa maldição, todos os nossos pecados, nossas iniquidades, todas as nossas doenças e enfermidades, e ainda que Deus dá todo o seu amor, toda a sua bondade e toda a sua graça para quem não merece. E que para nós não resta mais nada a fazer a não ser receber. E aqui está a única função da fé: receber tudo que a maravilhosa graça de Deus nos oferece. Saiba que Jesus Cristo nos trouxe a graça e a verdade. Ele veio nos mostrar quem é o Pai. Ninguém jamais viu realmente a Deus, porém o seu Filho único certamente o viu, porque ele vive com o Pai e o tornou conhecido. Depois da cruz, a maravilhosa graça é a verdade absoluta sobre Deus. Antes da cruz, a justiça de Deus proferiu esta sentença: quem pecar, morrerá. Depois da cruz, a graça e verdade de Deus declaram: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Palavras de Jesus registradas no Evangelho de João 5:24.
Jesus, o Filho de Deus, veio nos revelar a natureza do Pai quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho de Deus veio como homem para que todos os homens possam ser filhos de Deus, conforme está escrito: a todos que receberam Jesus Cristo, aos que creram nele, ele deu o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus por um novo nascimento físico, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus, conforme João 1, 12 e 13. Todos os cristãos do planeta sabem que Jesus Cristo é a maior e a melhor dádiva do amor de Deus ao mundo. Graça e verdade vieram nele para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é algo incrível saber também que nosso Abba Pai nos deu como um presente ao seu amado Filho, Jesus Cristo, que nos guardou em segurança e nos protegeu no poder do nome do Pai, o nome que ele veio nos revelar: Pai. Deus é nosso Pai. Jesus afirma: eu revelei teu nome àqueles que o Senhor tirou do mundo e me deu. Eles eram teus e tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua mensagem. Jesus veio nos revelar quem é o Pai e vai continuar a fazer isso, a fim de que o mesmo amor que o Pai tem por ele também esteja em nós, e para que ele em nós esteja. Saiba que quanto mais conhecemos nosso Abba Pai, sua bondade infinita e sua maravilhosa graça, mais o amor dele estará em nós e a manifestação da sua presença será cada vez maior e também mais visível em nossas vidas. Perceba que Deus, o Pai, ama o Filho e lhe entregou todas as coisas. Jesus Cristo, o Filho, ama o Pai e, por causa desse imenso amor, a si mesmo por nós se entregou para morrer na cruz para o perdão de todos os nossos pecados. E todos aqui significa todos. Agora esteja pronto para conhecer que Deus, o Pai, nos ama igualmente como ama ao seu Filho Jesus Cristo. Deus não nos ama nem um pouquinho menos sequer. Ele nos ama igualmente como ama a Jesus Cristo, seu Filho amado, conforme João 17, 23, 24 e 26. E Jesus Cristo, o Deus Filho, nos ama com o mesmo amor com que é amado por Deus o Pai, ou seja, com a mesma intensidade, com a mesma força, com o mesmo ímpeto com que Deus o Pai ama Jesus Cristo, pois nesse mesmo ímpeto, nessa mesma força e nessa mesma intensidade, Jesus Cristo ama você. Oh, que amor é esse? Ele declara: assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, permaneçam unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Compreenda que é o amor de Jesus Cristo por nós que nos mantém unidos a Ele, nos faz permanecer nele. Não é o nosso amor por Ele. Jesus não espera você amá-lo para poder te amar. Ele nos amou primeiro. Nesses tempos difíceis, nesses tempos caóticos de pandemia, permaneça salvo, seguro e protegido nesse amor, tanto do Pai quanto do Filho. Jesus declara que esta é a maneira de medir a intensidade desse extraordinário amor dele por mim e por você. Ele mesmo diz: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Ele já provou que nos ama até o limite máximo, com amor sem fim, amor que se auto-sacrifica, morrendo por nós naquela velha e rude cruz para o perdão de todos os nossos pecados. Nós só precisamos crer para receber esse extraordinário e inexplicável amor incondicional, tanto do Pai quanto do Filho. Somente após receber esse amor, poderemos nos amar uns aos outros, pois este é o novo mandamento que Jesus Cristo nos deu: amai-vos uns aos outros. Vocês devem se amar uns aos outros da mesma forma como eu amei a vocês. Ou seja, somente com esse amor com que Jesus Cristo nos ama, poderemos amar outros. Mas antes, precisamos receber esse espetacular amor que Jesus tem por nós. Só assim vamos ter amor de verdade para nos amar uns aos outros. E quando nos amarmos uns aos outros, seremos plenos em unidade e amor e seremos um só com o Pai e o Filho. Isto são os dias de céu na terra, pois a vida eterna começa agora e aqui. Conhecer, entender e crer nesta verdade absoluta vai promover um despertar da maravilhosa graça de Deus como o mundo nunca viu até hoje. Precisamos receber esse tão grande amor do Pai e do Filho, tomar posse da verdade que é esse amor,
nesse amor viver e internalizar dentro de nós a verdade deste amor, até que faça parte de nós e esse amor flua em nós como uma fonte de água viva que jorra de dentro do nosso ser para a vida eterna, pois o amor jamais acaba. É só crer para receber. Tenha certeza que Deus nos ama igualmente como ama Jesus Cristo, seu Filho amado. E Jesus Cristo nos ama com o mesmo amor e na mesma intensidade com que é amado pelo Pai. Acredite nesse tão maravilhoso e impressionante amor, tanto do Pai quanto do Filho, por você, pois um extraordinário, surpreendente, inexplicável e incondicional amor dessa magnitude não pode ser só uma mera teoria. Mas enquanto não fluirmos em amor, tudo não passará de mera retórica sobre hipóteses, possibilidades e suposições. Compreenda que Deus nos criou para nos amar com todo o amor do seu coração. Por isso, a maior necessidade de qualquer ser humano é ser amado, se sentir amado e ser objeto do amor de alguém. Sabe de uma coisa? Aqueles que recebem muito amor sabem amar. Portanto, ame sua família, amigos, a você mesmo e a todos em sua volta, pois você é profundamente amado por Deus o Pai e por Jesus Cristo, Deus Filho. Oh, que graça maravilhosa! Creia, nós estamos salvos, protegidos, guardados e seguros dentro dessa esfera, nesse invólucro, nessa redoma, na dimensão do amor eterno, divinal, amor perfeito, amor incondicional que se auto-sacrifica, amor ágape. Amém. Gostaria de lhe fazer um convite. Se você entendeu essa mensagem e seu coração acelerou ao ouvir sobre o amor ágape, faça uma oração comigo agora, porque você foi criado para ser profundamente amado por Deus. Então repita após mim, diga: Pai Celestial, agora eu sei que Tu me amas com amor ágape e enviaste o Teu Filho amado para morrer na cruz para o perdão de todos os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo recebeu sobre si mesmo todos os meus pecados e eu recebi a justiça dele. Pai Celestial, eu creio que Jesus morreu na cruz carregando todos os meus pecados, mas ressuscitou para declarar que eu sou justo, santo e sem nenhuma culpa diante de Ti. Eu te agradeço porque a partir de agora também sou Teu filho amado e querido e já posso te chamar de Pai. Abba, Pai. Eu confesso que a partir de agora Jesus Cristo é o meu Senhor para todo sempre. Amém. Se você fez essa oração, seja bem-vindo à família de Deus, nosso Abba Pai. Agora você é filho amado de Deus e faz parte do reino de Deus. Quero finalizar orando por cada um que me ouve agora. Que Deus, nosso Abba Pai, te abençoe e proteja você, a sua família, a todos os seus amados, livrando de acidentes, de perigos, de doenças e de todo o poder do maligno. Que o Senhor Deus seja bom com você e livre você e aos seus amados dessa pandemia do coronavírus. Em nome de Jesus, que você e a sua família estejam protegidos debaixo das asas do amor do Pai e sejam livres de qualquer doença e de toda violência. Que Deus, nosso Abba Pai, levante sobre vocês o seu rosto e olhe para vocês com amor e lhes dê a paz para que vivam uma vida cheia de plenitude, com muita saúde e prosperidade. E se tem alguém que está doente, em nome de Jesus, seja curado agora e tenha saúde. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.